Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira para o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta dessa semana é um pouco óbvia, mas a resposta é surpreendente. Levar para cima ou trazer para baixo? Inclusive essa é uma imagem não de AI dessa vez, que está ligado com essa dubiedade de estar indo para cima ou descendo para baixo. A verdade é que a gente vai enfatizar a ideia de trazer para baixo mais do que levar para cima, como a gente vai ver em seguida. A gente está no projeto Likutei Sihot. Esse é o capítulo, volume 28 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é Parashat Baal Terá, que está justamente ligado com subir, né? Fazer subir, elevar. Essa é a rádio número 2. Embora o tema Baal Terá está ligado com a menorá, as velas, que está ligado com a chama que sobe, a gente vai ver um outro tipo de levar para cima e trazer para baixo. A gente está no livro Bamidbar, essa é a Parashat Baal Terá, é no capítulo 9. Tem uma série de psukim que fala sobre o Pesach original, que a gente vê agora que tem a ver também, né? Vai dar Hashem el Moshe ben Bar Sinai, Hashem falou no Bar Sinai, no segundo ano, depois de sair do Egito, Barod Asharishon Emor, no primeiro mês, que a gente sabe que é o mês de Nissan, que é o mês da festa de Pesach. Depois o outro verso, Vaisuk Bnei Israel et Pesach b'moado. E Bnei Israel fez, lembra que eu vou falar depois nesse assunto, o verbo fazer. Fizeram o Pesach na época certa. Berbasar Yom, já é um outro verso, no dia 14, nesse mesmo mês, Ben Arbaim Tassu Otó, vocês vão fazer, de novo fazer isso, né, de tarde, antes de escurecer, que é o tempo certo, como está escrito de acordo com a lei, etc e tal. Tassu Otó, vão fazer ele novamente. Depois, vai dar Hashem, vai dar Moshe ben Israel, então agora, depois que Hashem falou com Moshe, Moshe fala para o Ben Israel, Lassot et a peça, de novo fazer a peça, o Pesach. Depois tem no outro verso, Vaisu et a peça, eles fizeram o Pesach, Berishon, Barba'a Asar Yom, no primeiro mês, no 14º dia, de novo, de tarde, no Ber Sinai, como assim foi ordenado por Hashem para Moshe. E assim o fizeram, de novo, mais uma vez o fizeram. Aí depois tem dois últimos versos que falam uma coisa diferente. Vaihi Anashim Asher Ayut Meim, e foram pessoas que estavam impuras, Lenefesh Adam, uma impureza que você não percebe, é uma impureza de alma da pessoa. Só a peça, não puderam fazer a peça, fazer o Korban Pesach, mas não fala de Korban, fala fazer o Pesach. Bayomahu, naquele dia, vai Krevuf nem Moshe, eles se aproximaram de Moshe, e na frente de Aaron, naquele dia. E aí tem esse último verso que fala, Vaimur Anashim, e o que eles falaram, essas pessoas, Anat Emilanefesh Adam, a gente está com essa impureza de alma da pessoa, Lemet, tá ligado com, eles estavam carregando o caixão do Yosef, ele fala, Lemet não, fala, Lama Nigará, porque a gente ficou de fora, sem poder akriv, sem poder oferecer, né, do verbo lekarev, né, de oferecer, de aproximar, de se aproximar, tá ligado com o korban de Hashem, memoador, no período certo, né, Betob Bnei Israel, né, junto com Bnei Israel. Então a pergunta é, por que eles reclamaram Lama Nigará? Porque eles falam assim, por que está de fora? Eles mesmos falaram antes que eles estavam impuros, na impureza de alma. Então eles sabiam por que eles ficaram de fora. Por que eles perguntam então? E na soja já tinha sido definido. Veshlehum na Machané, foram mandados para fora do acampamento, todo aquele que tinha algum tipo de problema, e tinha lá aquele que é Tamelenefesh, aquele que é impuro, usava aquele que teve uma emissão de sêmen involuntário e tal, e aquele que está impuro. Então já está
explicado que aquele que tem uma impureza de alma vai mandado para fora da Mahané, então não pode trazer o Corban. Porque eles estão perguntando e eles falam, a gente está impuro, por que a gente está mantido de fora? O Rashi, sobre esse passuque, que é o verso 7, fala, lá manigará, por que a gente ficou de fora? E aí o Moshe falou para eles, em kedoshim kreivim betumá, que as pessoas, que aqueles que vão oferecer kodashim, korbanot no Mizbeach, no Mishkan ou no Beit HaMikdash, não podem estar impuros. E aí eles falaram para Moshe, Izrak Adam Aleinu, joguem o sangue no Mizbeach no nosso lugar, para poder fazer o Korban, com Kohanim Terrorim. Tem versões diferentes do Rashi, aqui está já consertado para Terrorim, Kohanim que estão puros, e tem outra versão que fala que é Kohanim que estavam impuros. Ou, desculpa, não aqui. Aqui é Kohanim Terrorim puros, vai ralabassar la Terrorim, e vai comer a carne do Korban, os que estão puros. E na outra versão é os que estão impuros. Malahem, então aí o Moshe, não vou entrar agora nos detalhes, falou, fica aqui que eu vou perguntar para Hashem o que tem que ser feito. Aí tem toda a ideia de fazer no mês seguinte, quando já estiverem puros completamente, que é o Pesach Sheni. Tá? O sétimo dia no qual eles estariam puros é na véspera de Pesach. Dessas pessoas reclamaram que estavam impuros porque carregaram o caixão do Yosef, entre outras opiniões. Então, eles poderiam comer o Korban Pesach de noite, não poderiam fazer o sacrifício, que ainda estariam impuros, terminando de ficar puros, mas de noite poderiam comer. Mas no dia 14 ainda estariam impuros. Mas, como a gente falou, no dia 14 ainda estariam impuros. Por outro lado, eles argumentam que poderia ser aspergido, poderia ser jogado o sangue no Mizbeach para fazer o Korban por eles, pois na hora de comer no dia 15, eles já estariam puros. Mas primeiro, o Rashi não traz isso. E segundo, eles assumem que estavam impuros. Como é que eles poderiam fazer isso estando impuros? Outros comentaristas explicam que eles seriam purificados, mas que quem comeriam seriam os que já estavam puros. Por isso que a gente fala, os que estão puros. Terrorim. O Sifri até traz um exemplo disso do Korban Hatat, que é possível que quem ofereça o Korban esteja impuro e quem comer vai estar puro. Mas é difícil entender assim, pois o principal do Pesach, mesmo conforme o sentido literal, que é o que o Rashi explica, é comer o Korban de Pesach. É comer o Korban. Então, se não são eles que vão comer, são outros que vão comer que estão puros no lugar deles, então não está fazendo a mitzvah. Por isso, precisa o número certo de pessoas para comer em cada casa, etc. Porque essa é a mitzvah de comer, assim como a gente tem hoje também uma lembrança disso no Seder de Pesach. Além disso, em princípio, aquele que não é próprio para comer o Korban também não deve ser contado. E não pode ser ele que não deve ser jogado o sangue por ele, porque ele não vai estar contado nos que estão fazendo um sacrifício de Pesach. Por isso, Moshe Rabbeinu não aceitou o argumento deles e fala que para os korbanot que são kedoshim, não se pode fazer o korban quem está impuro. No korban hatat, quem come são os kohanim, e não os donos que estão impuros, então é diferente. E no Rashi não tem nenhuma menção dessas explicações. Alguns detalhes importantes da linguagem do Rashi. Primeiro, ele marca só as palavras lamanigará, não fala, não acrescenta, etc., em relação a o que eles falam depois. Segundo, falou que não se traz korban quando impuro. Isso é óbvio. Por que ele fala que não se traz korban quando está impuro? Terceiro, jogar o sangue pelos kohanim puros, o que isso traz de novo? Mesmo achando que poderiam oferecer o korban estando impuros, né, essas pessoas que estavam carregando o caixão do Yosef, o que acrescenta eles falarem que os kohanim devem estar puros? E essas palavras não constam no Sifri, que é o Midrash, que a gente sabe que fala e explica as entrelinhas do que aconteceu. Quando lemos que reclamaram que ficaram de fora, o Lama Nigará, a famosa pergunta, surge logo outras perguntas. Nos versos anteriores, as expressões usadas, como eu falei, são sempre fazer o Pesach e fizeram o Pesach, façam o Pesach, fazer o Pesach, etc. e tal. Porque mudaram e não falaram sem poder fazer o Pesach, mas sim sem poder
oferecer o Corban de Hashem. Entende-se então que isso mudou para eles nesse momento. Até então eles sabiam que era fazer Pesach, e aqui eles percebem, não é só uma questão de fazer o Pesach, é oferecer o Corban de Pesach. Entende-se então que alguma coisa mudou para eles nesse momento. Antes disso só sabiam que era sobre fazer o Pesach. Agora é oferecer o Corban. O que aconteceu então que fez eles mudarem de entendimento. Por isso que o Rashi explica muito precisamente. Lama Nigará é que esse diálogo que teve com o Moshe. Por que ficamos de fora? É uma pergunta por si só, sem o etc. Moshe respondeu sobre não poder estar impuro para oferecer o Corban Pesach. Então eles perceberam, tem alguma coisa diferente então nesse Corban Pesach. Não é como era feito antes. Isso acendeu uma luz para eles. O Corban Pesach é um Corban para Hashem. Por isso eles falam Corban para Hashem. Não é só comer do Corban Pesach depois, em casa, cada um no seu grupo. Então eles tiveram uma segunda pergunta. Se é um Corban para se aproximar de Hashem, é um Corban Hashem, por que eles não podem se purificar para oferecer pelo menos o Corban? O Corban eles vão oferecer, depois quem comer vai comer puro. Segundo o sentido literal, o Pesach do Egito não é considerado um Corban. Tinham que abater um carneiro, comer na noite de Pesach, ele tinha que ser assado no fogo, junto com matzot e maror. E só. Não era uma oferenda de Corban para Hashem. E jogar o sangue nas mezuzot, que a gente lembra, não era como jogar o sangue no altar. Era para marcar as casas, um sinal para onde Hashem ia passar de Pesach por cima. E Zevar, que foi o que a gente comeu do Corban em Pesach, não é um Corban, não é uma oferenda. Essa foi a queixa dos que estavam impuros, porque foi no segundo ano, depois que saíram do Egito, e eles só tinham cumprido até então o Pesach no Egito. E lá, mesmo os impuros comiam o Corban Pesach nas suas casas. Então eles falaram, é a mesma coisa, porque a gente não pode comer, porque a gente está de fora. Não é o problema de estar impuro, porque a gente está de fora. A gente, mesmo impuro, poderia comer, como foi no Egito. Entende-se então que em Pesach existem dois assuntos diferentes, sem relação um com o outro. A gente oferece um Corban para Hashem, esse é o ponto fundamental, sobre o altar, como lembrança e agradecimento pela redenção do Egito, que Hashem passar pelas casas. Essa é o levar para cima. Aí depois tem o que é mais importante ainda, que é a mitzvah de comer o Pesach na noite do dia 15. Não necessariamente do Corban, assim como a gente tem hoje a matzá e o maror. Terminando, por que eles não poderiam oferecer só o Corban para Hashem, sem precisar entrar no Mishkan? Tem espaço para dizer que a oferenda do Corban de Pesach é a mitzvah por si só. Por isso, poderiam oferecer mesmo estando impuros, sem comer, como está numa das versões antigas do Rashi, que é os Temeim, os que estão impuros vão comer, porque eles podem comer, como foi no Pesach Rishon, o Pesach quando saiu do Egito. Mas, a gente vai entender, concluindo, o prazer mais sublime de cada um de nós e deles que reclamaram é quando a gente causa, através do nosso pão do sacrifício, aquilo que a gente oferece para Hashem, um aroma de prazer, Nachat Ruach, Re'er Nihor para Hashem, que ele falou e a gente fez a vontade dele. Isso que é o mais importante. A gente oferecer o Corban, elevar para cima e trazer para baixo o reconhecimento de Hashem que a gente está se oferecendo, se entregando para ele. E isso é um aroma perfumado, profundo, bom para ele. O significado principal de Pesach não é tanto a subida, levar para cima, oferecer o Corban, como foi feito antes também no Pesach Rishon, quando a gente saiu do Egito. Não é a oferenda para o altar com a gordura, o sangue, isso foi feito depois no Mishkan, no Beit HaMikdash, mas sim trazer para baixo, para esse corpo nosso físico, através da comida, a gente cumprindo o objetivo da criação do mundo, que foi fazer para Hashem uma moradia aqui nesse mundo, aqui embaixo. E isso está ligado com a gente levar para cima e trazer para baixo esse prazer de Hashem, para a gente sentir isso de uma forma material, física, aqui no mundo, aqui embaixo, que seja divino, com Mashiach já now.